né? O, Vamos lá. a palavra é sua. Isso, vamos lá. Ok, muito obrigado. Tá? Para mim foi uma satisfação imensa de estar falando com vocês depois de tantos anos, né, de compartilhamento de ideais, apesar que nós estamos distantes de cidades, mas eu me lembro aqui do filme do Divaldo, quando ele representa lá a ideia e fala do processo do Chico com ele, dizendo que eles eram dois morões, né, mas que tinham que ficar distantes, né, dois postos de luz. Assim, acho que eu me considero com vocês, apesar de vocês estarem sempre no meu coração, e eu estar sempre ouvindo os estudos, né, realizados aí por vocês, né? Estou sempre assíduo a assistir da Ana, né, nos comentários do Edson, do João, do Paulinho, né? De todo mundo aí que fez estudos, o Edson sempre me referencia e eu acompanho no YouTube essa possibilidade de retornar aí com todos nós na relação de amizade, tá? E o tema que eu preferi buscar no dia de hoje foi justamente uma ideia que nós viemos já trabalhando há algum tempo em cima de uma mensagem do Roberto Lúcio, que ele manda para todos nós aí, e nós temos um grupo de estudos nas quintas-feiras que nós estudamos essas mensagens, tá? E a mensagem que o Roberto Lúcio trouxe através do Carlos, né, chamada comunhão, né, compartilhamento e comunhão, ele me trouxe uma proposta de ideias de estudo, gente, que eu me sinto com facilidade de falar com vocês, porque aqui é um bate-papo e a participação de vocês são todas efetivas, né? Principalmente porque, não sei se vocês preferem que eu compartilhe, o Edson, o texto, ou a gente vai falando aqui, vamos discutindo. O que você sentir mais. Você sente em casa nisso. O que Não, for tudo bem, melhor porque às vezes, para você, pode ficar à vontade. porque o texto Tranquilo. às vezes fica um pouco chato, mas vou tentar compartilhar aqui, só para vocês terem um pouquinho da ideia dessa mensagem. Não sei se vocês já fizeram essa informação da mensagem, né? Deixe-me ouvir, tentar aqui, Edson, só um minuto. Deu certinho, apareceu. Deu? Deu. Então tá, beleza. Deixa eu só mudar aqui para visualização maior, né? Tá ok? Tá aparecendo aí, Edson? Não apareceu em modo de apresentação, não. Ainda está aí de slide ainda. Ele está em slide, é? Tá, peraí, então deixa eu voltar ela aqui. Clica lá no... Será que eu consigo? Aí? Deu. Ok? Ok. Então tá. Perfeito. Tá. A mensagem do Carlos, a proposta dele é de falar sobre as relações de amizades que a gente vai compartilhando ao longo de nossa existência. E desse contexto principal da presença da espiritualidade em nossas vidas. Tá? O Carlos, ele começa a mensagem, eu só fiz um resumo, não coloquei a mensagem no todo, ele dizendo que essa ideia da presença de Jesus na Terra, para nós como um constante aprendizado, né? Porque a gente fala muito de Jesus, estuda muito Jesus, coloca Jesus como parte principal de nossa existência, mas será que nós estamos estudando Jesus para ter uma aplicabilidade ideal no nosso processo reencarnatório, no nosso projeto, né? Porque o Carlos fala aí, como diz assim, na condição de terapeuta e médico das almas, a Boa Nova nos relata inúmeras situações em que a ação magnética do Cristo atuou, proporcionando alívio e liberação do sofrimento e da dor. Nós falamos sempre de Jesus de cura, né? E uma das dificuldades que a gente sempre tem de esperar a cura é que as coisas sejam resolvidas. Mas o interessante é que de todas as curas que Jesus fez, em todos aqueles que estavam ao longo de sua caminhada, todos morreram, né? Todos retornaram ao plano espiritual. Então, a cura
nós sabemos se nós temos que mudar o nosso contexto quando estamos ainda no plano material ou quando nós estamos voltando à realidade do plano espiritual. O Deci Andoli, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele como médico, dizendo que todos os doentes têm que morrer sãos ou curados, né? E essa de morrer curado é saber se nós estamos passando corretamente nesse momento de terapia das nossas almas com Jesus, se isso tem feito uma ação efetiva dentro de nós, né? Porque às vezes nós preocupamos muito com as dores que aparecem, as dificuldades orgânicas, né? Ainda bem que nós estamos numa faixa etária ainda bastante jovens, as dores ainda não nos chegam para chamar a atenção, né? Mas quando nós tivermos a partir dos 40, 50 anos para frente, nós vamos ver que as dores também são ponto de reflexão, né? E aí nós corremos para o médico, querendo o melhor plano de saúde, queremos que a medicação faça o efeito, resolva as nossas dificuldades, mas não invertemos, né, as colocações de nossos próprios pensamentos. Existe uma frase do Khalil Gibran, que também me faz relembrar aqui, que ele fala assim, disse Jesus, ame os seus inimigos. E ele fala, e eu entendi e passei a me amar. E só assim eu encontrei a Jesus. Né? Então, às vezes, o inimigo de nossas próprias dificuldades somos nós mesmos. E, às vezes, nós queremos colocar essa situação diante sempre dos outros. Alguém que atrapalha, alguém que não nos coloca numa possibilidade de criação efetiva. Né? E como que a gente consegue, então, encontrar essa reação espiritual de melhoria, se não for com amigos? Né? Pessoas que ombreiam conosco, buscando essa relação de crescimento na espiritualidade. Então, o Carlos, quando ele diz assim, em todas essas condições, não vemos Jesus sozinho. Geralmente, seus atos de libertação ocorreram junto a grupos ou multidões, ou ainda em ambientes particulares nos quais ele concitava para o tratamento realizado. Por que Jesus não curava simplesmente sozinho, né, em todo momento? Ele poderia? Lógico que sim. Né? Ele, por si só, ele poderia fazer todas as ações. Mas ele sempre trouxe as pessoas, né, os discípulos, para fazer o processo de ensinar e demonstrar que todos nós estamos numa condição efetiva de aprendizado. E ele ensinava de uma forma terapêutica, pedagógica, que nós, às vezes, não entendemos até hoje. E, às vezes, queremos dar de nós, achamos que nós estamos muito adiante, né? Conhecedores da doutrina, conhecedores da imortalidade da alma, conhecedores de tudo. Né? E eu falo assim que a gente tem que buscar cada dia um tratamento para as nossas dificuldades e não para os outros, porque nos tratando, consequentemente, o mundo vai ficar melhor, porque nós vamos estar buscando uma relação nossa com o universo de uma forma diferenciada. Né? É isso que a gente aprende a cada dia. E eu, né, aprendo muito com tudo aquilo que nos apresenta, e eu aprendi muito com a Ana aí, nas questões mediúnicas, né, e não deixo a mediunidade ou a reunião mediúnica por nada, né, que eu aprendo muito com a experiência do outro, e cada momento que a espiritualidade nos traz uma possibilidade de intercâmbio mediúnico, a experiência do outro nos faz repensar a nossa caminhada. Né? Ainda sou, Ana, fiel à mediunidade, à terapia mediúnica dentro da reunião, e estou sempre buscando ainda esse contexto. Ainda vou chegar a ser um promissor, mas ainda estou aprendendo bastante. Né? Eu acho que a reunião mediúnica é onde a gente aprende a maior capacidade da relação da experiência do outro. Porque a dor de quem chora numa reunião mediúnica é realmente uma dor vivenciada, explicada, que faz a gente repensar as nossas existências. Né?
Então, nós vemos aí que o Carlos traz a ideia de que Jesus nunca trabalhou sozinho. Ele sempre trouxe uma ação efetiva. E aí, para a gente chegar no ponto crucial da mensagem, eu coloquei essa outra estrutura quando ele diz assim: no entanto, observamos que ele fazia questão da presença de outros para dar a cada um a oportunidade de participar da ajuda com o quinhão que lhes fosse possível, ou até mesmo buscava auxílio direto de outros para que, na comunhão de intenção, de recursos e de vontade, todos entendessem que a solidão voluntária, a postura exclusivista e a atitude de tomar a cena não só desqualificam a criatura, como empobrecem a real possibilidade de servir. Lendo esse pedaço dos nossos estudos, e essa mensagem de 2021, cada vez mais a gente fica entendendo que a presença do outro é o fator preponderante para fazer a gente crescer. A gente não realiza nada sem o auxílio direto de outros. E, às vezes, a gente acha que nós podemos fazer sozinhos, né? Se nós temos o recurso da solidão voluntária, e a Espiritualidade nos chama a atenção que quanto mais nós nos tornamos solitários e não vamos ao outro para trabalhar, ou para fazer, ou para executar alguma coisa, nós não fazemos amizades, né? Por que que a gente tem uma relação de anos, mesmo depois de não ter contato aí no GELP? Porque a relação de fraternidade, de amizade, de respeito, tornou-se essa questão de busca. E, às vezes, nós nos achamos, aqueles que chegaram ao GELP depois, às vezes, eu vou dizer aqui, viu, para vocês, às vezes eu me achava intruso, porque era de um grupo que nasceu há tanto tempo junto, que contava as suas histórias, falava dos seus acertos, dos seus desacertos, e a gente falou assim, olha, posso levantar a mão, posso participar, e vocês acolhiam. Essa relação de fraternidade transformou as caminhadas de todos aqueles que batiam aquela porta, por isso eu me incluo nesse que bateu a essa porta. Hoje eu até brinquei também com o Paulinho, que me mandou uma mensagem, né, me chamando a atenção. Eu falei, Paulinho, você pode tudo, porque você me ensinou a ter um pouco mais de fraternidade. Por que eu digo isso? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de abraçar. E aí o Paulinho um dia chegou e falou para mim assim, ô Neguinho, para com isso, não economiza abraço não, vem cá, me dá um cheiro, né? E imagina eu vindo de Pedro Leopoldo, chegando em Belo Horizonte, eu via todo mundo se abraçando, Salomão cantando, né, falando, e eu ficava assim, meu Deus, né, como que eu vou me aproximar? Isso foi muito importante. E eu me lembro que eu vi o Carlindo, nunca vou esquecer, Carlindo, do encontro nosso em Pedro Leopoldo, em que você me assustou demais, andando com um chinelo dourado, lá, luminoso, durante um estudo. Eu falei, meu Deus, estou vendo espíritos. E não era Carlindo com um chinelo dos Estados Unidos, se eu não me engano, se me falha a memória, que alguém tinha trago, e que ele andava e só aparecia os pés, né, caminhando. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse grupo? Né? Então, retomar a cena é o que é a minha proposta para a gente entender esse nosso conceito. Por quê? O Carlos diz assim, entendamos que somos filhos de um mesmo pai, pertencemos a uma única família e necessitamos um dos outros para que, na feliz realização da complementariedade, sejamos um único feixe de forças que vença o mal, que habita em nós e que edifique o bem, e que esse seja fruto da parte especial de cada irmão em evolução. Olha, se nós nos transformamos como um feixe de forças para as questões da espiritualidade, nós vamos criar, no futuro, também esse feixe de trabalho. Porque a realização do trabalho efetivo não para apenas nas questões materiais, né? Assim como nós falamos de um GELP no plano físico, o GELP
de um plano espiritual. Eu não sei quem vai ser o presidente do GELP no plano espiritual, aquele que se atrever a desencarnar primeiro, né? Como ninguém quer desencarnar primeiro, ainda essa cadeira está vaga, né? E nós vamos ter que nos reunir um dia lá, dentro do mesmo processo desse feixe de forças, para que vençamos o mal. E o mal que habita em quem? Em nós. E é esse o grande senão da nossa existência, porque às vezes nós queremos fazer muito bem para o outro, né? Trabalhar em função do outro, e aí nós vamos encontrar que, enquanto nós não vencermos a nós mesmos, a nossa realidade de trabalho e de evolução, ela não vai acontecer. Né? Então, essa é o nosso princípio de trabalho e de evolução. E por que a gente fez todo esse preâmbulo? Tá? Vou dizer para vocês. Nós pegamos uma parábola, né, já que o Salomão adora esses estudos, né? Eu peguei aqui e falei assim, vamos chamar a atenção à parábola do mordomo infiel. Né? Essa relação dessa parábola, que a gente fala que é muito complicada, é muito difícil, muitas vezes, de entender, porque a gente tentando ler isto aqui, fica parecendo que a fala de Jesus dá uma conotação de que ele está avalizando uma atividade errada do seu administrador. Né? Porque ali o administrador, quando ele fala assim, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Né? Então, ele chamou e perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Né? Prestes conta da tua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo. Que farei? Né? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores de seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve a meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, toma sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele, e ele lhe disse, toma sua conta e escreve 80. Né? O senhor elogiou o administrador desonesto, né? Porque agiu astutamente. Né? Opa, desculpa. Né? E nesse contexto... Opa, passei aqui, né? Porque ele agiu astutamente. Né? Espera aí, meu sumiu aqui. Alguém pode ler aqui para mim? O final? O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, é algo que nos chama muita atenção, dizendo assim, como que o administrador desonesto ele pode ser mais astuto, né, entre si do que os filhos da luz. Então, aparentemente, fica aquela questão dizendo assim, peraí, o cara é despedido, ele vai lá, muda o contexto da trajetória descrita nos seus livros contábeis, e o senhor ainda o aplaude, né? E fala que ele consegue muito mais do que o filho da luz. Né? Então, nós começamos a entender que a ideia do contexto do mordomo infiel, ele desperdiça alguns fatos daquilo que ele é o mordomo. E nós somos mordomos de muitas coisas. Né? Administramos muitas coisas. Administramos nossos conhecimentos, administramos a nossa vida, o nosso corpo. Nós somos administradores de tudo isso. E, às vezes, fazemos de uma forma errada. E imagina quando o Senhor chegar para algum de nós aqui e perguntar assim, olha, né, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Né?
vou pedir contas à tua administração, né? Você não pode continuar sendo administrador do seu corpo, da sua vida, né? Dos seus filhos, da sua esposa, né? Dos seus netos, e pede para que você suba para o andar de cima, não sei se é em cima, se é embaixo, né? Mas ele fala, muda de local. E aí ele pergunta para todos nós, assim, o que você está fazendo? Mas ele é astuto. E ele fala assim, nossa, eu estou perdendo o meu emprego, né? Perdendo a minha vida. O que eu vou fazer? E essas ações é que nos demonstra que a gente tem que trabalhar de alguma forma, né? E ele é tão compreensivo do Senhor que ele fala assim, olha, o meu Senhor, ele é muito misericordioso. E a espiritualidade, a gente sabe que Deus é misericordioso, Jesus tem misericórdia para conosco, né? E ele fala assim, olha, vou apostar nisso, na misericórdia deles. Por quê? Eu vou lá, vou fazer um trabalho diferente. Se o Senhor não entender que eu estou agindo de misericórdia com quem deve, pelo menos aqueles com quem eu agi também de misericórdia, vai me aceitar no dia a dia, na hora que eu precisar. Imagina o como seria se essa pessoa que teve a redução do seu débito encontrasse com alguém que reduziu em 50% a sua dívida, né? Ele seria grato a essa pessoa. Então, o administrador ele foi muito astuto, dizendo assim, se o meu senhor está me chamando a atenção e está me demitindo, eu vou agir de misericórdia com quem deve, né? Vai lá, pergunta, olha, 100 potes de azeite, né? Olha, vou te dar 50% de desconto. Quando ele fala que vai ao outro 100 tonéis de trigo e uma escreveu 80, a proporção é a mesma. Porque naquele tempo, o azeite tinha muito mais valor do que o trigo. Então, aliás, o trigo tinha mais valor que o azeite, desculpa. Por isso que ele deu um desconto maior para quem estava produzindo azeite, né? E devia, do que quem estava trabalhando com trigo. E a gente faria uma pergunta assim, né? Quanto anda as nossas contas? Se fosse essa pergunta feita a cada um de nós, qual seria a nossa resposta? Qual seria a resposta, Salomão, se dissesse para você? É uma pergunta difícil, né? Porque a primeira coisa que vem à cabeça é perguntar quanto eu devo, né? Como é que eu posso, né, presumir que a minha dívida seja reduzida, né? Assim, mas é algo que se pensar. Realmente é um convite importante. Mas eu não sei a resposta, não. Mas olha bem, mesmo que você deva 100%, a misericórdia fala assim, olha, eu gosto de você, vou te dar desconto. E será que nós não estamos recebendo desconto nas nossas dívidas hoje, no dia atual? Olha, Né? desculpa, eu vou te dizer o seguinte, eu já ouvi em algum livro, em algum lugar, que não estaríamos de pé sem a misericórdia do Senhor. Uhum. Com certeza. E se não fosse esses descontos, né, nós não chegaríamos a lugar algum. Porque quando a gente fala dessa relação do administrador, aí ele falou assim, olha, eu vou te demitir. E o mordomo toma atitudes que ele falou assim, ele não foi preso. Imagina quando você chega para o seu funcionário e fala assim, olha, estou descobrindo que você está me roubando na minha empresa. Primeira coisa que você faz é falar assim, olha, fora da minha empresa agora. E nesse momento, o administrador fala assim, olha, vem me prestar contas. Então, deu tempo ainda ao mordomo de ir lá, pegar os livros contábeis e fazer algumas alterações. Não dele, mas de quem ele começou a trabalhar, que eram as pessoas que plantavam nas terras do administrador. Então, quando a gente entende que ele faz essas questões aí,
vamos entender aqui no contexto principal que Emmanuel, a gente tem que chamar Emmanuel para entender essas lições, né? Na lição do Pão Nosso 111, granjeai amigos, né? Diz assim, ó, também vos de granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Como que a injustiça pode nos dar riqueza? E como que eu vou granjear amigo com injustiça? Né? É a mesma coisa lá do mordomo. Então, Emmanuel coloca assim no Pão Nosso, se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procede da injustiça. Olha bem, a gente buscando entender Emmanuel um pouquinho no contexto, a gente sabe que tudo que foi conquistado nas histórias sempre foi por injustiça. Roma, quando vinha buscando acampar as relações dos estados, buscando ganhar mais corpo em terras, era sempre por injustiça, porque todo mundo que invade a terra do outro rouba, estupra, né? Faz o que não deve e toma posse daquilo que não é seu. E aí, a disposição nossa, que Emmanuel chama, olha, se nós buscássemos lá no nosso pretérito profundo, revivendo as nossas reencarnações anteriores, nós vamos chegar a uma conclusão óbvia, que todos os recursos materiais à nossa disposição, nós roubamos de algum lugar. Agimos de uma forma que não é justo. Vou lembrar aqui a frase de uma amiga minha de Belo Horizonte, que ela fala assim, eu já entendi quando você fala de doutrina espírita e de reencarnação. Ela não é espírita. Ela fala assim, eu já entendi para explicar. Nasceu aqui, não presta. Eu falei, é justamente isso. Nasceu aqui, não presta. Né? Você tem que buscar uma outra potência, você tem que melhorar. E todos os recursos que nós temos hoje são caprichos que nós fizemos em vidas passadas. Né? E deixamos tudo passar. Me lembra aqui o encontro de Emmanuel com Jesus no livro Há 2000 anos. Né? E que Jesus diz assim, depende de ti, né? Seguir-me agora ou daqui a muitos milênios. E ele preferiu seguir há muitos milênios depois. Então, esse contexto de nossas vidas, nós temos que saber se nós estamos seguindo ele agora ou não. Se o que nós temos e achamos que vale tudo, é porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho um corpo perfeito, tudo isso são caprichos que procedeu de uma injustiça. Por quê? Não somos merecedores de tudo isso, não. Né? Se nós fôssemos merecedores, né, de tudo isso, talvez nós não estaríamos aqui, estaríamos em missão. Mas nós estamos em um processo de regeneração, de mudança de nós mesmos, como disse o Carlos, vencendo o mal que habita em nós, para que essa injustiça, por mais que não seja justo termos, nós estamos em um processo de melhoria. Né? Alguém quer colocar aí alguma situação? Dionísio, eu quero... Oi? Quando vocês estavam comentando anteriormente, né, e agora você colocando aí sobre essa questão da injustiça, né, o que temos nós direito, né? Qual o direito que nós temos? Né? O estabelecido pela lei social, material, nós sabemos, né? Mas o estabelecido pela lei divina, nós ainda ignoramos, né? Aí eu lembrei que eu estou preparando um estudo para amanhã, né? Preparo o estudo para amanhã que a gente vai fazer lá no GEAL, sobre o poder, o título pomposo, né? O poder do amor, como se a gente desse conta de falar muito sobre isso. Mas aí nós lembramos que tem um parágrafozinho no livro Reconciliação, do Andrei, em que ele traz uma fala
do Dias da Cruz, que é um espírito que ele psicografa mensagens dele, está lá no Pílulas de Confiança. E ele Desculpa, coloca Ana, assim, parece que o Ionísio saiu. Ele deve ter caído. Deve ter caído a conexão dele. é? Ah. Continua Ué. aí, Ana. Enquanto ele não entra. Então, ele faz a seguinte colocação que me tocou muito, sabe? Achei assim, muito interessante. Ele fala assim: quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, mas uma obra perfeita em execução. E sabe que obra sua não falha. Então, ele ama no broto imaturo o fruto maduro da manhã. E ama cada fase e cada etapa de seu desenvolvimento sem nenhuma exigência. Esse que é o amor, né? O verdadeiro amor. É por isso que a gente ainda se encontra tão distante, porque nós mesmos nos vemos imperfeitos, porque esquecemos que nós fomos gerados pela perfeição. Nós fomos gerados pelo amor. Então, a nossa falha é uma opção nossa, né? Mas Deus não nos vê falhando. Ele não vê os erros, né? Como Dias da Cruz fala aqui, ele vê uma obra perfeita em execução. Porque é certo, independente da nossa vontade, né? A gente escolhe o roteiro que a gente vai viver aqui, traça os caminhos, isso nós podemos fazer. Mas o nosso destino, nós não temos como escolher, porque ele já foi antecipado, prefixado pelo Criador, que é a nossa perfeita integração com ele. Um dia chegaremos lá, né, Ionísio? Com certeza, viu, Ana? Um dia chegaremos lá. Vamos chegar. Não sei como, mas a gente chega, né? A grande proposta é a gente dizer que um dia seremos anjos, né? Isso mesmo, né? Um dia seremos anjos. Justamente. Eu perdi Oi? A mãe do Gladson falava uma coisa interessante para eles, para o Gladson e para o Walter, quando eles trabalhavam lá na Blink, chegava aqueles mendigos todos sujos, né? Daquele jeito, aí eles viravam assim: não vou atender isso aí, não. Nossa, eu trouxe esse homem esquisito, aí não dá para atender, não. Aí a mãe dele virava assim: filhos, vocês estão lidando com um anjo. Hoje ele pode estar desse jeito, mas amanhã ele é um anjo. Então, cuide bem dele. Justamente, né? E cada vez... E é realmente... Me desculpa, pode ir. Então, ela passava essa mensagem. Aí ele disse que aprendeu a lidar com todos aqueles necessitados justamente por causa da fala da mãe dele. Então, e a gente está tentando aprender justamente nesse contexto, né? A cada dia que passa, a gente começa a avaliar que a relação nossa com o outro é que é o fator preponderante, né? Que é o fator que nos leva a crescer, né? Por isso que Emmanuel chama a atenção aí a esse detalhe, a gente reavaliar o contexto de nossas vidas, né? Porque senão a gente não cresce, a gente não busca, né? Ok? Podemos ir? Sim. Só que está aparecendo só uma coisa, tá, Dionísio? Saiu não está na apresentação, não. Está só no slide. Espera aí, deixa eu abrir aqui de novo. Desculpa, mas a tecnologia ainda é uma dificuldade, viu? Para todos. Tá. Deixa eu me achar aqui, que eu acho que eu cliquei em alguma coisa aqui que não deu certo. Está aparecendo para vocês? Só o slide. Não como apresentação. Tá. Mas você pode ir pelo slide também, viu, Yannis? Fica bom também. Tá legal. Vamos lá.
Agora você saiu todos. Tirou todos. Porque eu não estava conseguindo fazer aqui, Edson, por isso que eu estou Não, colocando pode de ficar novo ele aqui. tranquilinho. O importante é você, Anísio. Beleza, muito obrigado, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos Nós uma estamos vez na granjeando vida. mais amigos aí, cara. Né? Então, Isso é bom. ó, eu vou colocar aqui para vocês, lembrando o seguinte, a questão aí do Emmanuel trazendo essa proposta dos granjeais amigos, né? Ele também faz o seguinte, eu estou lendo no outro computador aqui, ele falou assim, olha, se nós fazemos essa condição de reavaliar o passado, por que que ele chama essa relação da amizade como fator preponderante, né? Ele chama a atenção e me faz lembrar aqui que as questões do Chico, falando um dia, ele disse para Emmanuel assim, eu me sinto como se estivesse caindo de um prédio de 20 andares. E Emmanuel disse para ele assim, não tem problema, Chico, que a cada andar que você passar, uma mão de uma mãe vai te amparar. Né? O que é isso que ele chama a atenção? Que quando nós granjeamos amigos, né, nós fazemos com que aquela espiritualidade que está vinculada àqueles amigos marca e fala assim, olha, marca esse companheiro aí que numa hora que ele precisar, eu vou estar junto com eles. Né? E às vezes nós esquecemos desses detalhes, de que as pessoas que a gente ajuda também têm uma espiritualidade por detrás. Né? E ele traz um contexto diferenciado. Né? E aí Emmanuel fala que, sim, que as nossas conquistas cruéis, né, que a gente já teve, e olha que a gente dizia, a doutrina espírita é até muito legal e importante, quando assim, para mim, a gente tinha um contexto anteriormente dizendo assim, eu nasci para pagar, né, ou para resgatar minhas dívidas. Né? Hoje a gente sabe que a gente não nasce só para isso. Né? Pagar, isso é normal, e todo mundo vai ter que pagar. Mas o mais importante é você conseguir chegar a um resultado efetivo dentro da sua vida, de uma proposta diferenciada em relação ao outro. Né? Que você vai ter que aprender a amar, vai aprender a ser feliz, e coisas que às vezes a gente esquece. Né? Emmanuel coloca, nesse livro Pão Nosso também, ele fala assim, olha, se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos ontem e faça imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Né? A injustiça, de qualquer forma, ela faz parte de nossas vidas. Qual de nós não teve o processo do erro de um passado? Né? E o mordomo, ele agiu de uma forma diferenciada, dando a condição de desconto da misericórdia divina na dívida do outro. E aí Jesus diz assim, ele foi mais astuto do que o filho da luz. Por quê? Olha bem, quando Jesus fala da relação dele com os amigos, vamos lembrar, Pedro, qual foi a relação de Pedro com Jesus na hora da dor? Né? Negar. Né? Quando se fala de Judas, né, também no momento crucial, ele vai lá, entrega, não dá conta, suicida. Né? Apenas João fica ali muito próximo de Jesus no momento crucial. Então, Jesus falou assim, olha, quantas vezes eu precisei de amigos e vocês não estiveram muito próximos. Quando eu falei, lembrando aqui, Jesus no Monte Tabor, né, que chama lá Pedro, Tiago e João para orar junto com ele, e eles dormem. Né? E, às vezes, nós somos amigos, temos amigos que, às vezes, não nos acompanham. Né? E, às vezes, começa a pensar o que a gente precisa, como que deveria ser, o quanto é importante quando alguém está conosco, né, no momento crucial das nossas dores. Né? E aí Jesus disse, olha, nesse contexto, filhos da luz não estão granjeando amigos. E aí nós temos que batalhar para que isso ocorra. E perguntar assim, quantos amigos nós temos feito
para retornar à espiritualidade. Quem verdadeiramente são os nossos amigos, né? Então, esse é o contexto da parábola que ele chama a atenção, dizendo: granjeai-vos, né? Faça amigos ao longo de seu trabalho, de sua reencarnação, para que você possa ser lembrado, né? Me lembro aqui de um contexto que, quando desencarne de Bezerra de Menezes, ele chega na espiritualidade e, ouvindo algumas pessoas gritando o seu nome, né? E ele pergunta para quem estava o acompanhando, dizendo assim: o que é isto? Quem me chama? E o companheiro leva ele uma sacada e mostra assim: olha, todos esses querem te dar as boas-vindas, porque foram pessoas das quais você auxiliou, né? Então, isto é fazer amizade. É fazer com que os amigos sejam, mesmo que nós tenhamos a injustiça, a dificuldade reencarnatória, isso faça o contexto principal de nossas vidas num momento de retorno ao cumprimento das nossas ações espirituais, né? E existe também na lição 177, também do Pão Nosso, em que Emmanuel chama uma atenção a um detalhe que eu gostaria de ler para vocês, dizendo assim: olha, cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Quando nós menos nos aperceber, Emmanuel fala que a mão niveladora da morte. Por que ele chama a mão niveladora da morte? Porque é igual para todos, né? E aí nós vamos ser chamados à realidade e vai mostrar que a nossa caminhada, aquilo que a gente se apegou às condições efêmeras, elas não têm tantos valores, né? É interessante que, às vezes, são coisas pequenas que a gente nota que têm muito mais valor. Não vale aqui como exemplo, que exemplo nós temos inúmeros da espiritualidade. Mas uma coisa que eu ri e eu falei assim: gente, como que as pessoas mais simples, o mínimo que você dá, né, ele recebe com muito mais carinho. Eu vi uma reportagem aí do estado de Minas, nessa semana, em que o Hulk, aquele jogador do Atlético, foi distribuir umas roupas e uma alimentação aí para o pessoal nos dias de frio. E a reportagem apareceu uma senhora, né? A gente nota que é moradora de rua, com muita dificuldade, e ela falou assim: muito mais importante que cobertor foi a presença do Hulk, que esquentou o meu dia. Então, assim, meu Deus, né? Quanto isso, às vezes, a presença de pessoas que aquecem o coração é fator preponderante, muito mais do que um cobertor, né? E a relação nossa com a amizade e que a gente tem, quantas vezes a gente esquece, né, desse contexto? A Ana me chamou a atenção dizendo assim: há quanto tempo, pelo menos agora de longe, estamos te vendo? Por que às vezes acontece isso? Por que o abandono? Por que o distanciamento? E na pandemia, né, nós falamos, não sei aí foi com vocês, nós continuamos os nossos trabalhos, né? Todo mundo achou que nós íamos entrar num mundo de regeneração pós-pandemia, né? Quando acabar a pandemia, olha, vai ser um mundo muito melhor. Quantas pessoas falam assim: que saudade de abraçar alguém. Aí a gente pergunta assim: quem é que está te abraçando hoje? Né? Quem é que está indo à sua casa, né? Muitas estavam escondidas aí atrás desse contexto da contaminação, né? E não estamos buscando as visitas pequenas, né? O contato pequeno, né? Isso que é o valor que a gente tem que buscar nessa questão da injustiça. Nós não somos merecedores de tudo que temos, mas podemos melhorar muito mais. E são coisas que a gente nota na espiritualidade, quando a gente faz amizade. Lembra daquele caso que é antigo aí, do Chico com Valéria, né? Eu fiquei meditando nele, né? A questão da Valéria lá, que a gente, caso antigo nosso aí,
de falar que ele encontrava com ela na casa dela, que ela tinha uma paralisia, né? E consequentemente, ela não falava nada, e diz que ele, um dia, ele, toda vez que ia visitá-la, levava a ela uma flor vermelha, porque ele disse que ela era uma dançarina espanhola, né? E naquele dia lá, que diz que no culto do lar, ele falou assim, eu estou com uma sensação que Valéria hoje vai falar, né? E aí, depois do culto, ele insistindo e disse, Valéria, fala alguma coisa. Mas quem que fala com paralisia cerebral? Né? E diz que, com muita insistência do Chico, ela diz, né, Jesus, né? No caso que cita lá. E aí a gente nota que depois, quando ele foi ter a angina, né? Quando ele teve o primeiro caso de angina, ele relembra dizendo que uma entidade, né, entrava no quarto, muito luminosa, aplicava passe no coração e saía. E ele teve a questão da angina, né? E aí, depois, quando descobriu-se o fato da doença que ele tratou, ficou em repouso, a própria entidade voltou. E ele falou assim, não, minha amiga, eu estou vendo que agora você entrou, saiu tantas vezes, você estava preparando meu coração, né? Aí ele falou assim, mas quem é você? Ela falou, Chico, você me conhece. Eu falei, não te conheço. Aí ele disse que ela responde, é Jesus, né? Aí que ele identifica que era Valéria. Gente, é granjear amigos com as riquezas da injustiça, né? Se nós tivermos isto, né, nos nossos contextos, é o que vai determinar a nossa caminhada e os nossos preparos de retorno. Eu não sei falar Jesus, mas eu sei gritar Salomão, Ana, Franklin, né? Eu sei gritar Ana, né? Carlito, Regina, eu vou gritar de alguma forma, chegando no plano da espiritualidade, né? E se um de vocês não me auxiliar, aí vocês vão ver a força da obsessão. Não é assim que funciona, Ana? Ô, Dionísio, a gente pode até não te auxiliar, não, mas que a gente vai estar todo mundo abraçado, vai. Não é? Então, e isso que já demonstra a espiritualidade que a gente já está, né, Ana? Se não me ajudar, vira obsessão, né? Esse é o contexto. Ou então, Dionísio, a certeza que nós temos que vamos gritar junto, né? Então, isso me faz lembrar você com a Cristina dizendo, ô vizinha, né? Então, é sempre assim que a gente tem que buscar o nosso trabalho. E finalizando aí, para passar a palavra para vocês, né? Eu só queria repassar aqui uma ideia da lição 112 do livro Pão Nosso, em que Emmanuel fala assim, Jesus, né, o mestre, conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Olha a beleza que é a questão da doutrina espírita. Eu não sei o que eu fui nas vidas passadas e o que eu representei na vida de vocês. Que não vai dizer que eu encontrei vocês nessa reencarnação, porque não é, né? Porque, querendo ou não, eu deveria estar à espreita de algum lugar, fazendo alguma coisa errada e vim seguindo os amigos da luz, né? Encontrando em vocês essa possibilidade de os crimes do passado, né? Eu trabalhar e encontrar em vocês amigos abnegados, né? Essa é a proposta da parábola do mordomo fiel. Granjear amigos com as riquezas da injustiça. É isso aí, Edson, Ana, né? Obrigado aí vocês e volta a palavra aí para que vocês possam complementar. Né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Margarete, Andréia aí. Ana mesmo. Dionísio, muito bom, viu? Você granjeou alguns amigos aí. Você não falaria que é ruim, Edson? Falaria, claro, é. Você sabe como que eu sou tão renitente e autêntico.
Ao tempo para não falar amigo. chato, né? Então, mas amigo tem que falar a verdade, né? Mas é legal, fica Eu mais achei- leve, né? Se a gente pode trabalhar algumas lições que a gente faça essa reflexão e sem muito peso, né? Que a gente tenha... Acho que ultimamente a gente precisa sempre lembrar das nossas ações, né? De como agir, sabe? Que a gente tem muito conhecimento adquirido, mas o conhecimento colocado em prática, né? Eu acho que o nosso desafio hoje com a maturidade é nesse sentido, sabe? De tudo que a gente tem colhido no decorrer dos anos, que a gente possa aplicá-lo, né? Mais próximo, né? Quando fala que é o próximo mais próximo da gente, a gente vê que essa família, né? A família material que a gente tem, que a gente possa estar exercitando no dia a dia essas coisas que a gente diz simples, que às vezes ela vem numa complexidade muito grande, né? Então eu vejo que o nosso objetivo maior é esse, sabe? E aí, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria... Eunice, obrigada aí, viu, pela explanação. Eu achei muito interessante porque eu já li essa parábola algumas vezes, tal, mas nunca tinha refletido muito sobre ela, sabe? E a primeira vez que eu vi, eu também fiquei assim, como que esse cara é bom? Tá passando a perna no patrão dele, né? Uhum. A gente não vê o outro lado, né? Você não enxerga a misericórdia, né? Ele foi misericordioso com aqueles que ele sabia que deviam ao seu Senhor. Ele utilizou da cota que ele poderia da misericórdia, né? E também essa questão da injustiça, né? Da gente ter utilizado os bens da injustiça, né? O que nós temos é pela injustiça, que a gente também não reflete sobre isso. Nós não pensamos sobre isso. Nós somos devedores, temos ciência disso, mas não temos noção da extensão dessa dívida, como diz Salomão. Melhor não perguntar não nessa hora. Melhor não saber, porque aí a gente vai liquidando o nosso débito com a benesse das amizades conquistadas, né? Com os recursos do sorriso afetuoso de uma criança, né? Da presença amistosa da família junto de nós, do calor humano que se estende, às vezes, numa expressão tão simples que é um bom dia. Eu recebo aqui de manhã, eu saio muito cedo com a Morena para andar. A Morena faz as coisas dela fora de casa, sabe? Então, toda manhã tem que andar com ela. E aí, a pessoa nunca viu, e eu também tenho o hábito, né? E como que nós conseguimos, com esse período de usar máscara, realmente enxergar que os olhos sorriem, né? Os olhos sabem rir. E, às vezes, um bom dia. Outro dia, tem um rapaz passando, estava vindo com a cara fechada, e eu falei assim, bom dia. Eu acho que ele levou um susto, ele parou assim, e ele falou assim, bom dia para a senhora também. E é gostoso, sabe? Eu acho que é isso que você colocou, sabe, Anísio? Essa espontaneidade nossa, ela tem que prevalecer. Nós temos conhecimento. É preciso que a gente use desses recursos que não são nossos, mas nos são dados por empréstimo para a nossa jornada, que a gente os utilize da melhor forma, né? E foi muito bom te ver, viu, Neguinho? Muito obrigado, Ana. Só para falar assim, como que é importante, às vezes a gente tem o puxão de orelha. Antes da pandemia, teve um dia que eu estava saindo do trabalho, e sabe aquele dia que você está revoltado com Deus? Né? Não sei se vocês chegaram nesse nível, eu já cheguei, né? Eu revoltado, xingando, falando, nossa, Senhor, o Senhor me faz cada teste que hoje o Senhor acho que ultrapassou o limite.
Entrei no estacionamento para pegar o carro. Aí um homem veio passando perto de mim e falou assim, tudo bem? Eu falei assim, quem que é esse moço, gente? Não conheço. Ele falou assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei assim, já vem, a espiritualidade me chamar a atenção. Quer ver? E ele falou assim, eu queria te agradecer, eu fui ao centro a União Fraterna e eu vi a sua palestra sobre amor. Quanto que você me fez pensar e transformou meu dia naquele momento. Eu falei assim, o senhor já me testou e agora o senhor me dá uma lambada? Né? Ou seja, eu falei para os outros, mas não falei para mim mesmo. Né? É esses os contextos de mudança. Né? E eu vou lembrar aqui, eu vi o Rômel, eu sempre vou lembrar lá do atendimento fraterno do Rômel, lá no encontro, quando falou assim, olha, meu marido está me traindo, o Rômel disse lá no atendimento fraterno no teatro, dá mala nele, né? Manda embora. Né? E às vezes é assim que a gente não deve fazer, a acolher, né? Como a Ana falou aí, né? Isso é importante. Mas foi muito bom rever todos vocês, fiquei muito feliz e vamos retomar isso aí. E existe uma palavra do Major, que é irmão do Arnaldo Rocha, que me ensinou muito em Pedro Leopoldo, que é uma palavra que ele dizia assim para mim, a rico não devas e a pobre não prometas, que os dois cobram. Né? Então, de repente, vocês vão me dever alguma coisa aí. Viu? Como eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, no trabalho híbrido, né, presencial e também com palestras online apresentando a nossa casa, eu vou anotar a carinha de cada um de vocês e vou chamar de aqui, ok? Estou ferrado, então. Puxa vida. Então. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a vocês, gente. Um abraço para todos. Foi muito legal. Como diz você, né? O nosso bate-papo aí que só nos engrandece. E é muito legal rever. Prazer.